Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Nos fala Douglas Suchense, apresentando o nosso tradicional informativo diário, válido para esta terça-feira, 22 de julho de 2014. Vamos começar então aqui com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Bom, vamos começar aqui então com o Standard & Poor's, informativo válido para esta terça-feira, 22 de julho de 2014. Vamos aqui com o Standard & Poor's, hoje uma sessão com um pouco de volatilidade, porém o volume é bastante reduzido. O volume de hoje pode ser aí que os eventos aí de conflitos tanto na faixa de Gaza como na Ucrânia façam com que os investidores fiquem na defensiva, e é o que está acontecendo. O volume bastante reduzido hoje. Também devemos considerar que estamos já no final de julho e já está iniciando as férias na Europa, então aí já vem também a redução de volume. Standard & Poor's hoje se manteve nessa zona de lateralidade, deixando aí uma pequena cauda. Poderia ser um mínimo maior, porém eu pensaria em compras ainda acima dos 1980, quando nos der um padrão de continuação altista, e para um contra-tendência deve fazer a altura da média móvel 200 períodos, apresentar um pivôzinho bastante complicado esse Standard & Poor's. O Nasdaq. Este Nasdaq vemos a mesma situação, hoje volume bastante reduzido, no diário segue abaixo da resistência dos 3.922 pontos, para a altura. Uma vez que passar a altura, se poderia buscar um padrão de continuação altista rumo aí aos 4.000 pontos. Então 4 horas vemos que está nessa zona de congestão, de momento nada a fazer por aqui. Bastante complexo também esse Nasdaq, o volume bastante reduzido, vamos esperar aí correções. Já o Dow Jones. O Dow Jones hoje com um pouco mais de volatilidade em relação aos seus, entre aspas, irmãos aí, né, do Wall Street. Vemos que apresentou uma certa volatilidade, fechou aí deixando um pavio, uma cauda longa, melhor. Porém abrindo abaixo dos 17.000 pontos, já perdeu os 17.000, está abaixo dos 17.000 pontos. Nos levaria a entender uma correção, pensaria em vendas abaixo dos 16.680 até a média móvel de 200, e para compras esperando a ruptura e um throwback acima dessa resistência. Já nos europeus, vamos com o índice do 7 a 1, né, o DAX 30, o índice alemão, executando Bformation no semanal, porém ainda respeitando o suporte aí. Vemos que no diário também está no importante zona de suporte aqui dos 9.592. Se fizer a ruptura, deve visitar a média móvel 200 aqui nos 9.490, um lower high. Se estou por excelente, poderia ser uma excelente oportunidade. Se vemos em 4 horas, executou aqui esse lower high, está em plena zona de suporte. No seguinte, aliás, poderíamos buscar uma venda aí com o momento um pouco sobrevendido, um pouco esticado em breve. Veremos. Seguimos com o K40, o índice de Paris. O índice de Paris segue respeitando essa importante zona de suporte aqui dos 4.275, se romper essa LTA, e o suporte deve chegar até os 4.180, se fizer essa ruptura aí sim os 4.055 no diário, bastante congestão. Eu buscaria a venda abaixo dos 4.275 aproximadamente. Já veremos. Já o índice da Austrália, o AUS 200, o índice australiano bastante congestionado, vemos que aqui no diário, depois desse engolfo de alta, correção ainda ordenada, esperaria a ruptura dos 5.510 para pensar em alguma compra até o topinho dos 5.550 pontos. No 4 horas está aí ainda nessa zona de lateralidade. Veremos se nos dará ser um fundo ascendente, veremos se terá força para fazer um topo ascendente ou se fará um topo descendente logo. Se fizer um topo ascendente e romper aqui esses 480, poderíamos buscar um contra-tendência. Veremos. Em Londres, vamos com o FTSE. O FTSE também bastante lateral, bastante consolidado. No semanal ainda poderia ser um fundo ascendente, porém se perder aqui os 6.589, deveria chegar até os 450, e se romper esses níveis aí sim os 6.200 aproximadamente. No diário, bastante congestionado, acima da média móvel 200 períodos, no momento nada a fazer por aqui. Finalizando com o índice japonês, o Nikkei. O Nikkei vemos que se mantém nessa zona de lateralidade, poucos movimentos, para compras esperando a ruptura dos 15.470 e para vendas a ruptura da média móvel 200 períodos. Então vemos que os índices estão realmente... Os europeus estão um pouco mais adiantados, os americanos existe aí
uma expectativa de bolha, né? Estamos esperando que estoure essa bolha, considerada a terceira maior bolha da história dos Estados Unidos. Então estamos esperando que estoure essa bolha para que venham correções profundas e assim buscar oportunidades vendedoras. Muito bem, sou o João Glasuchensky, esse é o nosso informativo válido para esta terça-feira, 22/7. Um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.